E se existisse um local onde a infância tem espaço para se expressar, para correr e brincar? Antes mesmo de ouvir as vozes das crianças, existe algo que chama atenção. O som das risadas, os passos apressados pelos corredores, o barulho da bola no pátio, os desenhos presos nas paredes. Pequenos detalhes que poderiam passar despercebidos, mas que contam uma história. Uma história construída todos os dias por pessoas que acreditam que cuidar da infância também é uma forma de transformar o mundo. Vivemos em uma realidade onde muitas crianças aprendem cedo demais sobre a ausência. Ausência de cuidado, ausência de proteção, ausência de oportunidade. No Brasil, milhões de crianças vivem em situação de vulnerabilidade social, expostas diariamente à insegurança alimentar, violência, negligência e exclusão. Quando falamos em vulnerabilidade, muitas vezes pensamos apenas na falta de recursos materiais, mas a vulnerabilidade também se manifesta na ausência de oportunidades, de convivência, de espaços seguros para brincar, de adultos disponíveis para escutar. Ela aparece quando uma criança deixa de acreditar que pode aprender, criar ou sonhar. É justamente nesse cenário que iniciativas comunitárias passam a ocupar um papel fundamental. Mais do que oferecer atividades, elas oferecem experiências capazes de reconstruir vínculos e fortalecer trajetórias. Na realidade atual, onde vivências amargas são marcadas logo na primeira infância, a instituição surge como um espaço de acolhimento, compreensão e empatia, e a Casa da Fraternidade cumpre esse papel desde 1987. Vygotsky defendia que o desenvolvimento da criança acontece através das relações humanas e do ambiente social em que ela vive. Nós nos tornamos nós mesmos através dos outros. Eu sou a Juliane e eu sou educadora literária. Eu dou as aulas aqui na biblioteca. Eu acho que eu sempre quis trabalhar em alguma instituição assim de caridade. Ajudar as pessoas Desde novinha eu sempre me envolvi nisso, então sem dúvidas ver que as crianças estão crescendo e que o conhecimento que elas têm aqui vai ajudar na vida delas lá fora. Não só nas oficinas, mas a forma que elas vejam as professoras tratando elas, que elas tenham um porto seguro, digamos assim, em algum lugar. Eu acho que, sem dúvida, ajudar as pessoas da forma que é feito aqui na instituição é o que mais me marca. Eu acho que sem acolhimento não há educação. Eu acho que antes a gente educar uma criança a falar o A, B, C, a gente tem que acolher ela primeiro, ver que todas as crianças têm diferenças e dar o amor que muitas vezes a gente sabe que a realidade não é todas que tem em casa. Então eu acho que sem acolhimento não há educação, sem amor não há educação. Não falei bonito, né? Ai. Coloca assim no final, Vieira Juliane 2006. Uhum. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu duvidava muito de mim mesma, porque eu achava que eu não tinha capacidade. E nas primeiras semanas eu sempre fui muito carinhosa com os alunos, e daí um menino novinho, assim, acho que ele tem uns 7, 8 anos, ele me abraçou. Eu abracei ele, daí ele falou, prof, eu precisava tanto de um abraço hoje. E foi daí que eu vi que não é só o ler para eles, não é só o ensinar, é o acolhimento e o amor que a gente dá, que é uma das partes mais importantes na educação. Às vezes eu sinto que elas me ensinam muito mais do que eu ensino para elas, porque todo dia todas elas me ensinam alguma coisa diferente. Me ensinam como ver o mundo da forma delas. Eu acho que quando a gente cresce, a gente perde muito o nosso olhar de criança, o nosso olhar inocente para as coisas. E quando a gente escuta e tenta olhar do jeito que elas olham, é muito mais, não profundo, mas muito mais belo o jeito que elas enxergam a vida. Eu acho que
tudo se resume no final ao amor. É muito clichê falar isso, mas a educação é isso. A gente tem noção que a gente está cuidando do maior tesouro da vida de alguém. A gente tem noção que a gente está formando os cidadãos do futuro. E quando a gente trata eles com amor e não só como mais uma criança que vai passar pela minha sala de aula, a gente veja como eles nos ensinam e como eles afetam a vida, como a gente está formando o pensamento deles. Então, é isso, eduquem com amor e com empatia, acima de tudo. Foi em 1987, no bairro Lagoão, em Araranguá, Santa Catarina, que nasceu a Instituição Espírita Casa da Fraternidade. Na década de 1980, muitas organizações comunitárias surgiram em diferentes regiões do Brasil, impulsionadas pelo desejo de enfrentar problemas sociais que ultrapassavam a capacidade do poder público. Eram iniciativas construídas por voluntários, moradores e pessoas que acreditavam na solidariedade como um instrumento de transformação social. A Casa da Fraternidade nasce exatamente desse movimento. Mais do que uma instituição, ela representa o esforço coletivo de uma comunidade que decidiu cuidar das suas crianças. Eu sou secretária da biblioteca. Eu faço cadastros, arrumo os livros, organizo. Eu ajudo a Ju, que é a minha colega de trabalho. E também tem uma menina Tati. Eu acho que as crianças, elas são muito, tipo, elas pensam muito, são muito criativas e falam o que elas pensam, né? E eu acho elas muito fofas, muito carinhosas. Várias as meninas, então, elas vêm, elas fazem desenhos, elas dão abraços e isso me marca, sabe? O carinho que elas têm pela gente, pelos educadores, pelas orientadoras. Então, assim, eu acho que é isso. O carinho, o abraço, educar, ajudar. Eu acho que o quanto mais a gente ajuda as crianças a ler, a escrever, mais a gente vai, sabe, chegando mais pertinho delas. E algumas crianças não falam porque elas têm medo. Elas não tocam porque elas também têm medo. Mas se a gente ir com jeitinho, chegando perto, elas vão. E elas ficam mais próximas da gente. Eu acho que isso é acolhimento. A gente ir com jeito, com carinho e com leitidão, senão elas ficam assustadas. Acho que já várias, na verdade. Quando eu fazia aqui, quando eu estudava aqui, nossa, tudo aqui me marca. Principalmente teatro. Eu fazia teatro aqui e essa pessoa, a Júlia, que ela dá aula de teatro, ela me marcou muito. Ela fez coisas boas pra mim, sempre perguntou como tava a minha vida, sempre me ajudou. Ela sabe muito que eu era bem nervosa, tanto é que minhas mãos estão suando. E ela me ajudou a conversar mais, a falar mais. Eu era bem quieta. E eu acho que é isso me marca bastante, ela ter me ajudado, ela ter me acolhido, porque eu era uma pessoa nervosa que não sabia falar e que não conseguia, sabe? E eu acho que ela me ajudou muito nisso. Então, eu acho que é isso. Elas me ajudaram que amar nem é sempre ser família. Ser pessoas de fora, elas te aplaudem mais do que às vezes dentro de casa. Elas te ajudam mais. Não falando, mas sim vindo e te dando um abraço num dia horrível, às vezes. Ou elas sendo super carinhosas e demonstrar isso, sabe? Quando tu não recebe muito. E daí tu vai e chega num lugar, elas vão e te acolhem. Eu acho que isso é maravilhoso. Eu acho que elas são pessoas acolhedoras. E eu espero que elas se tornem pessoas incríveis quando elas crescerem. Educadores, sejam carinhosos, sejam atenciosos e ajudem, porque às vezes a gente não tem isso em casa e a gente precisa disso. Então, eu não falo isso só por mim, eu falo isso por todos. Ajudem, cuidem, é isso. Inicialmente criada como uma creche comunitária, a instituição surgiu da necessidade urgente de acolher crianças em situação de vulnerabilidade social. Mas com o passar dos anos, a casa cresceu, e junto com ela cresceram também os sonhos, os projetos e as possibilidades. Hoje, a instituição atua no contraturno escolar,
oferecendo atividades culturais, educativas e sociais para crianças e adolescentes. Sabe por quê? É que ele fez só 4 aulas até agora. 4 aulas, ele tá aprendendo ainda. Isabelle. Eu sou secretária. Eu acho que o que mais me marca aqui é a forma com que a gente acolhe as famílias e as crianças. A forma com que a gente procura sempre trazer positividade para tudo e tratar as pessoas da melhor forma possível. Trazer o melhor atendimento possível e ajudar mesmo. Marcar isso, sabe? A gente gosta de ajudar as pessoas. Eu acredito que o acolhimento ele é importante para a pessoa se sentir segura, para a pessoa se sentir bem, sentir que tem um lugar que sempre que ela estiver mal, ela pode voltar para aquele lugar para se sentir bem, se sentir acolhida mesmo. Ai. Pode ser até contigo mesmo. Tem a minha história aqui, né? Que quando eu entrei, eu tava passando por uma fase extremamente difícil. E aí eu entrei aqui para ser aluna e me acolheram de uma forma maravilhosa e me apresentaram um outro lado da vida mesmo, me mostraram como as coisas realmente são e eu acho que muito de quem eu me tornei veio daqui. Elas me tornam uma pessoa melhor. Elas me ensinam que a gente sempre tem que olhar as coisas com mais carinho. Porque elas olham as coisas com mais carinho e eu acho lindo demais. Eu acho lindo a genuinidade das crianças quando elas falam alguma coisa, quando elas vêm, quando elas fazem brincadeiras, elas riem. Eu acho a coisa mais linda. Eu sou apaixonada por crianças, eu amo tudo que envolve elas. E todo dia eu acho que eu aprendo um pouquinho vendo elas, vendo a forma que elas agem e tudo mais. Nunca parem com esse trabalho. Porque é maravilhoso o que a casa faz para todo mundo. Em 2009, foi reconhecida como ponto de cultura pelo Ministério da Cultura, fortalecendo ainda mais projetos como Juventude Luzes do Amanhã, com atividades como teatro, boi de mamão, percussão, balé, coral, jiu-jitsu, violão e diversas outras oficinas. Eu sou a Joennifer e atualmente eu trabalho como orientadora social aqui na casa. Eu acho que o que mais me marca é saber que mesmo, às vezes de forma involuntária, o nosso trabalho aqui, ele gera impacto na vida dos alunos. Tipo, quando um aluno chega e fala que através da orientação social, ele mudou determinado comportamento que não era tão certo assim. Tipo, ver que, às vezes mesmo sem a gente perceber, o nosso trabalho aqui tá fazendo diferença na vida deles. Eu acho que o acolhimento ele é muito importante, principalmente aqui na casa a gente trabalha com muitas crianças que estão em situação de vulnerabilidade e não necessariamente só vulnerabilidade social, muitas crianças têm e adolescentes que estão em vulnerabilidade emocional. Então, ter uma equipe que está preparada para acolher, para ter um olhar ético, mas também de carinho, né? Um olhar humano faz toda a diferença no atendimento deles. Eu tô aqui há bem pouco tempo, né? Eu iniciei esse ano, mas uma coisa que eu tava lembrando essa semana, inclusive, que me marcou muito até sobre essa questão que eu tava falando do impacto na vida dos alunos, é que eu tinha uma aluna que ela tinha algumas situações onde ela era um pouco mais explosiva, mais reativa, e a gente teve uma aula de orientação sobre comunicação não violenta, e aí desde então ela sempre vem me contar, tipo, quando ela chega na casa, prof, hoje aconteceu isso na escola, mas eu agi de tal forma, tipo, ela conseguiu agir de uma forma mais calma, e isso me marcou bastante, assim, ver essa mudança. Eu acredito que eles têm me ensinado muito sobre paciência, e eles têm desenvolvido em mim um lado muito criativo, porque da orientação social, às vezes são assuntos que eles não têm tanto interesse, então eu tenho que buscar muito meios e formas para fazer com que eles se interessem, e isso tem explorado muito a minha criatividade, então eu tenho aprendido sobre a minha criatividade, e eles têm me ensinado assim, muito sobre paciência também, sobre entender as diferenças, entender que cada turma é uma turma, cada aluno é um aluno, e que eles têm potencialidades individuais. Eu acho que a casa ela tem um trabalho muito bonito e que ele é um trabalho que ele merece ser continuado e divulgado cada vez mais, porque Araranguá precisa conhecer o trabalho que é feito aqui e ver a diferença que esse trabalho faz na vida dos jovens e das crianças da comunidade.
Mas talvez o que exista de mais importante aqui não possa ser medido, porque algumas transformações acontecem em silêncio. Nas palavras de Paulo Freire, a educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo. E é exatamente o que podemos observar acontecendo por aqui diariamente. A infância é o período mais importante da formação humana. É nesse momento que aprendemos sobre afeto, segurança, pertencimento e identidade. Donald Winnicott, pediatra e psicanalista inglês, defendia que toda criança precisa de um ambiente suficientemente bom para conseguir existir emocionalmente. Sem cuidado, a infância aprende a sobreviver antes mesmo de aprender a sonhar. Então, qual o seu nome? Ana Clara, E quantos anos você tem? 6. Você lembra se faz muito ou pouco tempo que você já está aqui na casa? Ah, não lembro. Qual é a sua atividade favorita aqui? Ah, brincar. Brincar? E se você pudesse brincar o dia inteiro com alguma coisa daqui, qual seria? Livro. Mais gosta quando você chega aqui na casa? Cumprimentar os outros. Uhum. E tem alguma coisa legal que você já aprendeu aqui? Tem. O que foi? Não ser bravos com os outros. Uhum. E você já ensinou alguma coisa que aprendeu aqui para alguém da sua família? Sim. O que era? Obedecer os outros. E quem te ajuda aqui quando você precisa? A minha prof. Mel. As pessoas daqui parecem amigos, professores ou família? Família. O que te faz dar risada aqui? Todo mundo. Se você pudesse falar uma palavra sobre a Casa da Fraternidade, qual seria? Um monte de coisas. Amor. Amor? Você gostaria de mandar um recado para outras crianças que ainda não conhecem a Casa da Fraternidade? Sim. Qual seria? Ficar aqui, né? Com as crianças, se divertir. Que bacana! Muito obrigada, Ana. Estar presente no dia a dia da criança, seja como educador, pai ou responsável, é ser escutativa, ombro amigo, referência. É permitir o sentimento de segurança para que os sonhos dessas crianças sintam-se livres para crescer, progredir e resultar em bons frutos. Cuidar dessas crianças hoje é cuidar de uma possibilidade de futuro. Em cada desenho, uma forma de expressão, e em cada brincadeira, uma maneira de interpretar um papel. Em cada abraço, a confirmação de que alguém se importa. Por vezes, o acolhimento começa em coisas simples. Meu nome é Sofia, tenho 9 anos. Ai, não me lembro, mas acho que eu comecei no mês de abril desse ano. A oficina que eu mais gosto é balé. Fiquei um pouquinho nervosa, mas eu fiquei feliz, porque eu fiz bastante amizades. Eu me sinto feliz, eu me sinto aconchegada. Eu gosto das minhas oficinas, do balé e do jiu-jitsu. Não sei. Aprendi bastante coisa. Aprendi sobre amizade, aprendi sobre o carinho, o amor, aprendi sobre tudo. Muita coisa boa. Eu fico feliz, eu fico muito feliz quando que eu venho pra cá, eu fico aconchegada, eu gosto muito daqui. Felicidade, as minhas amigas são muito boas pra mim, elas são muito gentis. A Casa da Fraternidade é muito boa pra mim. E para todos. É muita coisa. Muita coisa que eu nem sei falar. É muita gente, muita coisa boa, né? Aos poucos, a criança entende que merece sim existir com dignidade. Existem lugares que permanecem vivos dentro da gente, mesmo depois do tempo, mesmo depois da infância, porque alguns espaços não oferecem apenas assistência, oferecem pertencimento. A Casa da Fraternidade não atua sozinha, ela faz parte de uma rede invisível de cuidado coletivo.
Uma rede que acredita que proteger a infância é responsabilidade de toda a sociedade. Olha ali, ó. Olha a diferença. Essa aqui aí tá cheia de bolinha batida, tá ligado? Por quê? Porque o professor vai batendo assim, ó, e a bolinha vai batendo lá embaixo. O meu tem um monte, ó. Qual o teu nome? Iria, Qual a tua idade? 10 anos, Há quanto tempo você já tá aqui na casa da fraternidade? 5 anos. 5 anos? Quais atividades e oficinas você realiza aqui na casa? Capoeira, jiu-jitsu e repreendo fazer musical. Qual foi a tua primeira impressão sobre a casa? Se tu se sentiu acolhido, se sentiu medo, se tu se sentiu ansioso? Sinto feliz, Mas a primeira vez que tu veio aqui, qual foi o sentimento? ansioso, Ansioso. E hoje em dia, como é que tu se sente aqui? feliz. O que a casa mudou no teu dia a dia? Muitas coisas. O que seria? A minha felicidade, o jeito que eu brinco, o jeito que eu sou agitado e mais coisas por aí. E como você vê as pessoas que estão aqui todos os dias e o que elas significam para você? Legais e amigos. Se tu pudesse descrever a casa com uma palavra, qual seria? Amoroso. Educar vai muito além de ensinar conteúdos. É construir vínculos, é perceber quando uma criança está diferente, é compreender que, muitas vezes, um comportamento difícil pode ser um pedido de ajuda. Em espaços como este, o aprendizado aparece durante uma aula de música, uma partida de futebol, uma refeição compartilhada ou uma conversa depois da oficina. A arte ocupa um lugar especial dentro da Casa da Fraternidade. Mais do que desenvolver habilidades técnicas, ela oferece linguagem. A criança que dança aprende sobre expressão corporal. A que toca um instrumento aprende sobre disciplina e trabalho coletivo. No teatro, experimenta novas formas de existir. Na capoeira, encontra história, identidade e pertencimento. Em cada oficina existe muito mais do que atividade extracurricular. Júlia e eu tenho 13 anos. Eu comecei aqui na casa esse ano. Eu faço teatro, psicóloga, escrita criativa e jiu-jitsu. A minha primeira impressão da casa foi que quando eu entrasse eu ia ter muitos amigos e uma família. Ele continua desse jeito, que eu tenho mais amigos e uma família grande. Mudou o meu jeito de pensar, mudou o meu jeito de agir. Hoje tu acha que tu age mais como? Eu era muito triste, agora eu tô bem mais feliz, tendo mais amigos e mais família aqui na casa. As pessoas, meus amigos, significam muitas coisas pra mim. As meninas da biblioteca, a psicóloga, significam um amor que eu encontrei aqui na casa. Pode ser saudade, viu? Pode ser saudade. Aquele sorriso lá é bem gelado. Pode ser, não tem problema. Só tem que... Bom, e quando uma criança fortalece sua autoestima, esse movimento raramente permanece restrito à instituição. Ela atravessa os muros da casa e alcança a família, a escola e a comunidade. O cuidado, ele se multiplica. O desenvolvimento infantil não acontece de forma isolada. Cada experiência vivida deixa marcas na maneira como a criança compreende o mundo, constrói relações e percebe a si mesma. Quando existe um ambiente seguro, o cérebro encontra melhores condições para aprender, criar e desenvolver autonomia. Qual o teu nome Mirelle, e a tua idade? eu tenho 14 anos. Há quanto tempo tu tá na casa da fraternidade? Há um ano. Há um ano. E quais atividades ou oficinas tu realiza aqui na casa? Eu faço capoeira, boi de mamão, psicólogo e coral. E qual foi a tua primeira impressão sobre a casa? Se tu se sentiu acolhida, se tu sentiu medo, estranheza assim do novo? O meu primeiro dia na casa foi ano passado. Eu fazia teatro. E daí eu fui e a gente fez uma brincadeira muito legal. Eu, me senti bastante acolhida aqui. E o que tu pensava e que tu sente que mudou hoje em dia? Tipo, um pensamento que tu sente que mudou hoje em dia? Um pensamento ou alguma coisa? Tipo, uma forma, esse jeito que tu se sentia, né, anteriormente, ele mudou hoje em dia? O que tu, hoje em dia tu se sente ainda mais acolhido, ou se hoje em dia, tipo, tu sente que tem mais amigos? O pensamento que tu tinha lá atrás e que tu sente que mudou hoje em dia, sabe? Eu acho que agora eu tenho bastante mais amigos e eu tô bem mais acolhida aqui na casa. A casa mudou no teu dia a dia?
Eu acho que o meu jeito de pensar nas coisas, porque as pessoas aqui, elas falam muitas coisas legais, e daí eu acho que mudou bastante o meu jeito de pensar. Uhum. E como que tu vê as pessoas que estão aqui todos os dias e o que elas significam para vocês? Tanto os amigos quanto os educadores? Eu vejo todo mundo como uma grande família. É isso. Nem todas as mudanças aparecem em números ou relatórios. Algumas acontecem de forma quase imperceptível, na criança que aprende a falar em público pela primeira vez, naquela que descobre um talento durante uma oficina, na que encontra coragem para fazer amigos. Existem transformações que só podem ser percebidas por quem acompanha o cotidiano dessas crianças. Eu vou te fazer umas perguntas bem fáceis de responder, porque é o teu nome, quanto tempo tu tá aqui. E você vai me respondendo, mas fica tranquilo pra responder quando quiser, viu? Tá bom. Vamos lá então. Qual é o teu nome? Pedro, E qual a tua idade? 13 anos. Tá certo. Há quanto tempo você tá aqui na Casa da Fraternidade? Eu acho que uns 3 anos e meio. É que eu entrei aqui em agosto de 2024. E quais atividades tu realiza aqui na casa? Boi de mamão, psicóloga, convivendo e aprendendo, percussão, boi de mamão, reforço, e tem mais uma que eu não lembro. Faz muita coisa. Bem dizer, eu fico aqui a semana inteira. E qual que foi a tua primeira impressão sobre a casa? Tipo, a primeira vez que tu veio aqui, tu se sentiu feliz ou tu se sentiu ansioso? Porque era um lugar novo? Pô, me senti meio estranho. Porque à primeira vista, quando eu cheguei aqui, era de tarde. Eu estudava de tarde, depois que eu passei para de manhã. Hoje em dia, tu ainda se sente assim? Tipo, tu ainda se sente estranho ou hoje em dia esse sentimento mudou? Não, eu me sinto mais de boa. Tá mais normal, mais legal. E mais Realizado, né? e mais convivente que ano passado. A casa mudou assim no teu dia a dia? Bom, ela mudou em alguns aspectos. Graças à casa eu consegui superar um pouco minha depressividade. Consegui ficar um pouco mais alegre. E parar de pensar um pouco no futuro e focar mais no presente. E como é que tu vê as pessoas que estão aqui todos os dias? O que elas significam pra ti? Algo além. Tipo, não só como se elas... Não são só pessoas. São seres vivos. Com o seu direito de viver. E se tu pudesse escrever a casa numa palavra, qual seria? Fraternidade. Tá, vai. Qual é o teu nome e a tua idade? Meu nome é Morgana, tenho 40 anos. Apesar de não parecer. Apesar de não parecer. Descontraído. Pois corta essa parte, viu? Não vou voltar. Voltamos de novo, voltamos. Olá, meu nome é Morgana, tenho 40 anos. Atualmente eu sou psicóloga aqui da casa. Eu atendo as crianças na clínica, né, em torno de 10 sessões por criança. E tenho um grupo de meninas de orientação social, que é um grupo só de meninas daí, nas terças-feiras. É difícil a pergunta, né? Mas eu acho que eu tenho contribuído bastante com as crianças, assim, nessa questão psicológica, ser a referência delas nessa parte psicológica, de acolhimento, de que elas podem contar com alguém que consiga ouvi-las em várias questões que elas trazem. Principalmente na adolescência, assim, eu percebo que eles têm muito essa falta de quem ouça, de quem acolha, de quem contribua, assim, para as vivências deles, de quem valide as vivências, né? Eu acho que isso se torna importante. Crianças também, obviamente, mas acho que mais essa fase da adolescência, eles têm mais essa dificuldade de encontrar quem acolha, assim, devidamente eles.
E eu acho que isso é fundamental, assim, para esse trabalho, assim, que a gente realiza. Tanto eu quanto os professores, assim, mas mais eu, como eu me tornei a referência emocional deles, né, o suporte emocional. Sim. Eu acho que, na verdade, a casa, ela teria que ser ela é uma referência social muito grande aqui em Araranguá, né? O pessoal deveria conhecer um pouco mais, né? O pessoal conhece pouquíssimo, porque ela tira as crianças de várias questões que elas são expostas, assim, na sociedade, né? Tu imagina uma casa que oferece várias atividades culturais, tem uma equipe pedagógica enorme, uma equipe social que atua diretamente com as famílias, que dá alimentação, que dá um suporte psicológico, que dá suporte psicopedagógico também, né, de reforço. Então, na sociedade, eu acho que ela atua de uma forma muito positiva, assim, sabe? E eu acho que ela deveria ser muito mais conhecida pelo pessoal em Araranguá, teria que ter mais recursos, inclusive das prefeituras, que não tem pouquíssimo recurso. Eu acho importante a prefeitura ter esse olhar mais aprofundado, assim, que valide mais essas questões valide mais o trabalho que é feito aqui, né? Porque é muito pouco divulgado ainda, acredito eu. E é lindo o trabalho que é realizado aqui, né? Eu particularmente sou apaixonada, assim, porque eu acho que as pessoas que aqui trabalham com muito amor, assim. Apesar de ter essas dificuldades mais em questão financeira, a gente consegue dar a volta por cima, assim, trazendo esse acolhimento, trazendo esse amor para as crianças. Acho que é muito importante esse trabalho. Eu acho que é acolhimento. Amor, acolhimento. É difícil falar em uma palavra só, né? É muito difícil. Mas eu acho que é mais importante o acolhimento, assim. É tirar aquelas crianças da rua, tirar das crianças de ambientes mais que expõem elas à vulnerabilidade social e trazer para um ambiente que acolhe, né? Que ama, né? É muito, muito importante. Não, imagina. Cada criança, jovem ou educador entrevistado conta uma história diferente, mas existe algo em comum entre todas elas: a lembrança de alguém que esteve presente. Um educador, um colega, um abraço, um conselho. Pequenos gestos que permaneceram mesmo depois que os anos passaram. Ao longo desse documentário, a gente pode conhecer histórias diferentes, trajetórias distintas e pessoas que encontraram dentro dessa instituição muito mais do que um espaço de convivência. Elas encontraram possibilidades. Descobrimos que transformar uma realidade nem sempre exige grandes feitos. Às vezes começa com uma refeição servida com carinho, com uma oficina de música, com alguém disposto a escutar, com um simples "Como foi seu dia?". Talvez nunca seja possível medir quantas vidas foram transformadas pela Casa da Fraternidade lá desde 1987, mas é possível perceber seus efeitos em cada sorriso, em cada apresentação cultural, em cada jovem que segue acreditando em seu próprio futuro. A infância passa rápido, mas aquilo que recebemos durante ela permanece por toda a vida. E enquanto existirem pessoas dispostas a cuidar uma das outras, haverá sempre um lugar, como a Casa da Fraternidade, onde a esperança poderá continuar crescendo. Com isso, eu encerro esse documentário, agradecendo a toda a equipe de educadores e auxiliares, e claro, às crianças e adolescentes, pilares da instituição e futuro da nossa sociedade, que tornaram tudo isso possível, com cada gesto de carinho, cada sorriso e toda essa receptividade que eu pude encontrar na Casa da Fraternidade. Quando eu falar 6, vocês vão falar Feliz Páscoa.